Eu sou educomunicadora e trabalho com economia criativa desde 2009. Tive a oportunidade de viver uma experiência na gestão pública e de 2012 para cá faço parte de um grupo de pesquisa que tem na sua essência a economia criativa. Em especial, nós tivemos a oportunidade de visitar alguns municípios e trazer dessa experiência uma prática organizada em uma tecnologia social. Essas pesquisas são importantes exatamente porque elas mostram onde estão as habilidades, mas também mostram onde estão as fragilidades no campo da gestão. Muitos prefeitos ainda acham que a economia criativa é um jeito criativo de fazer economia. Não que não seja isso, mas de longe não é só isso. Em especial, a nossa tecnologia se propõe a cumprir 5 etapas. A primeira etapa é a de fazer o diagnóstico de potencialidade mesmo com as identidades culturais. E vamos entender aqui cultura não como uma expressão artística ou um conjunto de expressões artísticas, mas vamos entender cultura como modo de vida, identificar o modo de vida daquela localidade, né? Quais são os seus quantitativos expressivos, né? Quantas pessoas atuam numa mesma área, quais são as habilidades, historicamente o que essa cidade valora, né? Exatamente o que ela tem como sendo dela e unicamente dela, enfim, esse conjunto de respostas que a gente precisa dar a um conjunto de perguntas leva a gente a reconhecer o potencial a partir da identidade cultural da localidade. É sabido que alguns modelos no campo da economia criativa, daquele copia e cola, você leva de um lugar para o outro, pode dar muito errado na localidade. Então o diagnóstico é necessário. Tem muita gente que costura, tem muita gente que cozinha, tem muita gente que faz teatro, tem muita gente que está vinculado a tecnologias, tem muita gente que tem como oferta ações vinculadas ao turismo. A cidade tem localidades para serem visitadas, tem hotelaria, tem gastronomia, tudo isso precisa ser respondido para você poder ter um diagnóstico exatamente daquilo que tem a ser oferecido pela localidade. Então, primeiro, fazer o diagnóstico com foco na identidade cultural. O segundo é, a partir dela, criar um plano estratégico, né? E dentro desse plano, prever tudo, inclusive comunicação. É muito importante o município comunicar aquilo que ele tem para oferecer no universo da economia criativa, porque tem base na economia criativa as pessoas virem de fora consumir a sua arte, consumir a sua cultura, consumir a sua potencialidade turística, né? Então tá na essência da economia criativa você difundir os seus benefícios e os seus atrativos. Então ter no seu plano um modelo de estratégia para difundir, para organizar, para sistematizar e também para comunicar é muito importante. Então, depois do diagnóstico, de identificar as identidades culturais, o passo seguinte é criar um plano de ação, um planejamento estratégico. Então, depois, pensar olhando para essa localidade, aonde a gente pode reunir pessoas em grupos para a formação de redes, de clusters, de APLs, né, de grupos colaborativos, de cooperação, de cooperativas, de coletivos. A economia criativa está muito pautada nesse modelo de gestão coletivo. Só que para cada uma dessa possibilidade, ou seja, o arranjo produtivo local, ele oferece um conjunto de ferramentas. Quando você pensa em fomentar a partir do arranjo produtivo local, você tem que estar preparado para conversar com a sua externalidade. O município conversar com o Estado conversar com a União, você conversar com outros municípios. Está na base da APL, do arranjo produtivo local, esse tipo de transação, esse tipo de modelo. Se você pensar, por exemplo, pelo modelo cluster, né, o cluster pode ser muito positivo numa localidade porque ela já está mais organizada para fazer uma gestão, tanto dos recursos, né, dos gastos, como dos lucros. Agora, se você pensar em fazer simplesmente uma rede de cooperação, significa fomentar todo mundo, mas cada um ainda fazer a gestão do seu negócio. Então, cada modelo desse tem acompanhado dele um conjunto de ferramentas. Então, é muito importante no passo 3, a localidade, o município, o gestor, o grupo, a iniciativa privada, seja quem for tocar o projeto de economia criativa, entender qual é o melhor modelo de gestão para o grupo localizado.
ou até mesmo para qual grupo totalizado usar qual modelo. Não necessariamente você precisa ter só clusters no seu município, só APLs, só redes de cooperação. Você pode ter vários modelos dependendo do tamanho, do conglomerado, do número de pessoas, das atividades. Pode ser polo, né? Pode ser simplesmente coletivos. Enfim, você precisa, ao entender a sua localidade, perceber qual o melhor modelo de gestão para fortalecer o grupo enquanto grupo. Então você primeiro fez o diagnóstico com foco nas identidades culturais, segundo, criou um plano para potencializar tudo que foi identificado e terceiro, você já reconheceu os atores sociais da sua localidade, aquelas pessoas que têm as habilidades exigidas pela economia criativa, você já compreendeu como você vai organizá-los e aí então você vai começar a dinamizar. O passo 4 é efetivamente colocar tudo isso em prática. Você já tem um plano, já reconhece os atores, agora vamos executar. Então vamos executar as ações do plano da economia criativa, né? Colocar em prática. E o quinto é você medir. Medir qual era o estágio inicial lá no diagnóstico e depois de implementado, de fortalecido as redes, de fomentado os clusters, depois de um tempo, só isso, depois de um tempo, você começar então a medir o quanto a economia criativa foi importante para você. E nesse processo todo, fazendo todo o monitoramento, fazendo as adequações necessárias dos projetos, fazendo as curvas necessárias, revalidando algumas estratégias, fortalecendo outras, aprimorando, isso é muito importante.